Realmente, ele estava traumatizado, mas não por um ataque de leopardo das neves, e sim por ter testemunhado um Yeti real dizimar a vida de 4 seres humanos. O Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma criatura lendária que é dita habitar as regiões montanhosas do Himalaia, no Nepal e no Tibete. Embora não hajam evidências científicas conclusivas para apoiar a existência do Yeti, relatos de avistamentos e histórias sobre ele são comuns na cultura local, e o Yeti se tornou um personagem proeminente na criptozoologia, que é a área de estudos sobre criaturas míticas. Os avistamentos de Yetis são tantos que o governo do Nepal fez uma declaração oficial confirmando a existência de tal criatura em 1961. As descrições do Yeti variam, mas geralmente ele é retratado como sendo um ser grande e bípede, semelhante a um humano, com pelos longos e grossos por todo o corpo, os quais seriam adaptados ao clima frio das montanhas. O Yeti é frequentemente associado com traços de animal selvagem e comportamento agressivo, embora alguns relatos também retratem a criatura como tímida e evasiva. Hoje, você conhecerá um pouco mais sobre esse ser e saberá de um relato que circula em fóruns do lado obscuro da internet. Tema de hoje: Yeti, o lado sombrio da lenda. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal para que nosso trabalho continue crescendo. Para contextualizar, as primeiras menções ao Yeti vêm das tradições orais dos povos indígenas da região do Himalaia, onde ele é frequentemente descrito. O interesse no Yeti aumentou no Ocidente no século XX, particularmente durante a era da exploração do Himalaia, quando alpinistas relataram ver pegadas estranhas na neve. Várias expedições foram organizadas com o objetivo de encontrar evidências do Yeti, mas até o momento nenhuma prova definitiva foi encontrada. A maior parte das supostas evidências, como pegadas e amostras de pelo, foram posteriormente identificadas como pertencentes a animais já conhecidos. Alguns sugerem que os relatos do Yeti poderiam ser baseados em avistamentos de ursos ou macacos raros que vivem nas regiões altas do Himalaia. Apesar da falta de evidências científicas, o Yeti continua a ser um símbolo popular do mistério e da aventura, e relatos de avistamentos nunca deixaram de existir. Yeti e Pé Grande são criaturas semelhantes fisicamente devido ao tamanho e comportamento descritos, porém de culturas diferentes. O Pé Grande permeia as lendas de indígenas da América do Norte, e sobre ele falaremos em um outro vídeo. Hoje, nós concentraremos em uma experiência sobre algo misterioso na região do Nepal. Em fóruns da internet, um desses relatos nos chamou a atenção, e será ele que iremos contar a partir de agora. Tenzin era um piloto de helicóptero de resgate no Nepal, um homem rústico e resiliente cuja vida era dedicada a salvar os alpinistas que se encontravam em perigo nas montanhas do Himalaia. Ele era conhecido por sua fama diferenciada de pilotar e por sua coragem, sem medo de enfrentar os ventos implacáveis e a altitude que fariam muitos outros pilotos de helicóptero recuarem. Tenzin cresceu em uma pequena aldeia aos pés das montanhas e desde pequeno ouvia as histórias sobre o Yeti, o Abominável Homem das Neves. Para ele, essas histórias eram apenas contos para assustar crianças e manter os viajantes longe de locais perigosos. Na adolescência, Tenzin se mudou para a cidade, estudou e se tornou o que sempre sonhou. Fato é que Tenzin nunca acreditou realmente que uma criatura como o Yeti pudesse existir, até um fatídico dia nas montanhas do Nepal. Ele estava em uma missão para resgatar um grupo de alpinistas que haviam emitido um sinal de socorro da face norte do Monte Everest. A base de socorro estranhou o pedido emitido pelos alpinistas, pois o tempo estava bom e eles estavam um pouco acima do primeiro local de acampamento dos muitos que existem ao longo da subida do Everest.
Logo, eles imaginaram que alguém teria se acidentado gravemente e enviaram o helicóptero por ser mais rápido. Quando Tenzin chegou, o que encontrou foi uma cena de destruição. Do helicóptero, ele pôde ver as barracas do primeiro ponto de acampamento rasgadas e equipamentos espalhados por todos os lados. Ele falou com William, o paramédico que o acompanhava, que os alpinistas deveriam ter deixado comida e um leopardo das neves acabou sendo atraído pelo cheiro e feito a festa naquele lugar. Tenzin subiu mais um pouco a altitude em direção do local da chamada, procurando por um ponto para pousar. Foi quando ele e William puderam ver um rastro de sangue na neve, que se evidenciava devido à paisagem natural do lugar. Nesse momento, ambos ficaram preocupados e imaginaram que o acidente foi realmente sério, mas a verdade é que uma criatura desconhecida estava por trás daquela situação, e Tenzin descobriria isso de uma forma muito traumática. Ele pousou o helicóptero e desceu para ajudar o paramédico no resgate, mas ao se aproximarem da trilha vermelha no chão, viram nitidamente que o sangue não era a única coisa que estava ali. Haviam pegadas enormes na neve. Foram inevitáveis as lembranças, pois histórias de Yeti que Tenzin cresceu ouvindo pareciam estar se concretizando bem ali na sua frente. Tenzin e William se olharam e permaneceram em silêncio. Começaram a andar devagar e a procurar pelos alpinistas. Porém, o que mais deixou Tenzin estarrecido foram os corpos que estavam poucos metros à sua frente. Eles estavam brutalmente desfigurados e alguns desmembrados, como se tivessem sido atacados por um animal selvagem de proporções gigantescas. Tenzin ficou horrorizado, mas teve que seguir em frente, procurando por sobreviventes. Ele e William não conseguiam falar nada, apenas se olhavam assustados. No silêncio da montanha, eles ouviram um rugido, um som profundo que ecoou pelo local, fazendo o medo se instalar de vez. Viraram-se rápido e Tenzin avistou uma criatura imensa, abaixada e se alimentando de um dos alpinistas. Era uma criatura gigantesca, coberta de pelos brancos e bege, de dentes bem mais afiados do que o de um ser humano. Sim, ele estava olhando para o rosto do Yeti. O Yeti olhou de volta para Tenzin e William, rosnando nos intervalos de uma mordida e outra. Tenzin disse baixo a William: "Vai pro helicóptero agora." Eles saíram correndo, chegando no helicóptero que estava ligado. Foi só levantar voo e sair dali. Tenzin não conseguia falar nada. Ele estava tremendo e pela primeira vez na sua vida, ele não confiava na sua habilidade de conduzir a aeronave até o solo. Tamanho era o medo que ele sentia. O William permaneceu calado, mas era possível ver o suor escorrendo por seu rosto, mesmo em um clima tão frio. Quando estavam pousando na sua base, William disse: "Eles vão pensar que fomos nós que fizemos aquilo." Tenzin conseguiu responder com voz trêmula: "Nenhum ser humano conseguiria ter força para fazer aquilo." Eles contaram tudo aos superiores e aos colegas de plantão. Foi enviado então uma equipe especial armada para investigar. Tenzin e William foram orientados a não contarem nada para ninguém até a investigação ser concluída. Eles deram alguns dias de folga, porém eles seriam monitorados por psicólogos do governo, pois estavam visivelmente abalados com o que viram. Os dias se passaram e Tenzin recebeu uma aposentadoria adiantada, pois de acordo com os relatórios dos psicólogos que o acompanharam, ele estaria com um estresse pós-traumático por ter visto um ataque de leopardo das neves a humanos. Tenzin tentou reverter a situação alegando que a equipe enviada depois da ida dele e de William poderiam confirmar que aquilo não seria um leopardo das neves em nenhuma hipótese, mas o laudo da perícia alegava a mesma coisa: um ataque de leopardo das neves a 4 alpinistas enquanto eles dormiam. William era inglês e Tenzin nunca mais viu o colega de trabalho, pois foi relatado para ele que William teria retornado ao seu país de origem devido a uma enfermidade de sua mãe que se agravou. Depois daquele dia, Tenzin não era mais o mesmo, pois ele sabia o que tinha visto.
Realmente ele estava traumatizado, mas não por um ataque de leopardo das neves, e sim por ter testemunhado um Yeti real dizimar a vida de 4 seres humanos. Deixe seu like e considere se inscrever. Registre nos comentários o que você sabe sobre essa criatura. Obrigado por assistir e até a próxima.